Salve, salve, gente boa! E aí, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido. Quais são suas fontes de alegria e de justiça? Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final. E não se esqueça de se inscrever, né, querido? Clica aí no botão, é bem rápido, você vai clicar no botão se inscrever, aproveita e clica no sininho, que aí você é notificado a cada vídeo novo que é postado aqui no canal. Nosso objetivo é estar abençoando vidas, estar trazendo reflexões a respeito da palavra e instruções para que você aprenda a respeito da palavra, tire aí as suas conclusões, mas aprenda aquilo que a palavra está dizendo. Está sendo bênção, querido? Então curta, comenta, compartilha. Quero te pedir esse favor, faltam poucos aí para a gente alcançar os nossos objetivos em termos de inscritos no canal. Eu peço esse seu favor, essa sua ajuda para compartilhar esses vídeos. Joga aí nas suas redes sociais, você pode fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu não vou conseguir, curtindo e comentando o próprio YouTube, no seu algoritmo lá de maneira orgânica, ele já vai mostrando para mais pessoas, quanto mais pessoas curtem e comentam, ele vai ampliando o alcance desse vídeo e a gente vai abençoando mais pessoas. Jesus disse que nós faríamos obras maiores, vamos fazer obras maiores junto comigo? Então eu conto contigo nessa daí, vamos lá. E o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 8, os versículos são o 10 e o 11. Apocalipse 8, versículos 10 e 11, dizem assim: O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Daqui a terceira trombeta, a gente já falou a respeito das trombetas no vídeo passado. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, dá uma revisada, que a gente falou a respeito da trombeta. Inclusive a gente leu um artigo que está na Bíblia de Estudo Arqueológica, referente a Apocalipse 8, que eu recomendo, uma Bíblia muito boa, que ajuda muito aqui em termos de estudo, assim como a Bíblia de Genebra. Também recomendo muito para você aprender a respeito dos textos. O absinto aqui é o nome de uma estrela, absinto no grego mesmo, esse era o mesmo nome, e traduz esse sentido de alguma coisa amarga, mas é muito relacionado a uma estrela realmente. Se a gente analisar esses contextos daquilo que é falado aqui em Apocalipse, a gente vai perceber que na realidade esse absinto é como um anjo. Então, o nome da estrela é absinto, a gente pode entender aqui como realmente um anjo tocando nessas águas. A gente viu no vídeo anterior a questão do toque no mar, e a gente falou assim, olha, a gente vai fazer uma diferença aqui porque a segunda trombeta está relacionada ao mar, mas a terceira trombeta está relacionada aqui às águas, águas limpas, as fontes de água. E aí qual a diferença? Ali, o mar, a gente falou daquele predomínio, da prepotência e da arrogância do ser humano. Na terceira trombeta aqui, a gente está falando das fontes. Então, a água pura, está dizendo aqui que esse anjo, ou essa estrela, absinto, que a gente não sabe ao certo, isso a Bíblia não traz detalhes com precisão, só diz que caiu uma estrela chamada absinto, que pode ser um anjo ou pode ser realmente uma estrela, algo físico que caiu na água. Agora, o que a Bíblia deixa claro é que afetou a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas que essa estrela caiu, que isso atingiu. E a fonte das águas, quando a gente fala em água, a gente está falando de vida. Então a gente está falando da fonte da vida. O que a gente está falando é que as pessoas estavam colocando a sua dependência nessas fontes. Então nós precisamos repensar onde estão as nossas fontes, porque as consequências aqui, nesse sentido de amargo, a gente vai ver, eu vou deixar alguns textos, nem todos os textos eu vou conseguir ler aqui, mas eu vou deixar alguns textos aqui para vocês lerem com calma aí a respeito dessa questão de se tornar amargo. E o que a gente vai ver é que esse tornar-se amargo significa uma parada para refletir. A palavra absinto indica morte, mas indica, além de uma morte física, que as águas vão se tornar impróprias e que não vão satisfazer
Entenda bem isso. O sentido aqui é as fontes, elas vão se tornar impróprias, elas não vão satisfazer e elas não vão gerar vida. Então, quando a gente coloca, a gente torna uma dependência muito grande nas fontes erradas, a gente acaba colhendo as consequências. Então, se a gente não quer colher, a gente precisa pensar naquilo que a gente está plantando. Se determinadas coisas a gente não quer de maneira nenhuma colher, determinadas coisas a gente não pode de maneira nenhuma plantar. Então a gente não pode reclamar de uma colheita sem a gente ter pensado na plantação. Então a plantação está relacionada à colheita. A tua fonte, onde você escolhe as tuas fontes de alegria, elas vão gerar para você ou alegria ou amargura. Vamos pensar um pouco. Eu queria ler um texto que eu queria ler nesse vídeo, queria deixar registrado nesse vídeo, é Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, a partir do 16, Deus está falando, né? Esse é o quarto discurso de Moisés. Deus faz ali uma aliança com o povo. No versículo 16 fala: porque vós sabeis como habitantes da terra, na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais vestes a passar, vistes as suas abominações e seus ídolos, feitos de madeira e de pedra. Presta atenção que Deus está chamando a atenção para a idolatria, para as fontes, a fonte do coração, a fonte da alma, a fonte da vida eterna, a fonte de onde eles colocam, onde eles depositam toda a confiança. Então, a fonte da confiança, a fonte da fé. Então, se você alicerça a tua fé numa fonte errada, isso vai gerar conclusões erradas, propósitos errados e vai levar você numa direção errada. Então, presta atenção que Deus está apontando aqui para a fonte da fé, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Vocês viram, Deus está chamando a atenção, vocês viram, vocês observaram, vocês estão vendo isso. Tem gente que olha e não vê, tem gente que hoje está olhando e não vê. A gente vai falar sobre isso. E o versículo 18, que é o que eu queria deixar aqui enfatizado: para que entre vós não haja, isso é o conselho de Deus, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, presta atenção aqui, o coração é o quê? É a fonte dos nossos sentimentos. Hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, o absinto. Então o absinto, ele vai estar diretamente relacionado às fontes do coração. Preste atenção aqui que o conselho de Deus aqui em Deuteronômio 29, 18, se talvez você nunca tenha lido esse texto, escreve aí, anota, se tiver com a Bíblia no aplicativo, pinta aí, marca, coloca uma observação, porque é o conselho de Deus. Cuidado para que você não se misture demais as coisas desse mundo e as fontes da tua alegria, da tua justiça, que a falta de alegria e a falta de justiça geram amargor. Ruth, capítulo... o livro de Ruth, né? Lá no capítulo 1, versículo 20, ela vai trazer exatamente isso. A sogra, ela vai falar: olha, tudo que está acontecendo me tornou amargor, me chame agora de Mara, porque Mara significa amargurada, então agora eu estou cheio de amargura. Por quê? Porque ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso de forma verdadeira, ela não conhecia a esse Deus que é diferenciado, e ela, então, passa por uma situação ruim na sua vida que gera um amargor, e logo depois ela vai, então, entender as coisas de Deus, entender que coisas ruins acontecem com todo mundo, né? Que a nossa vida é feita de altos e baixos. Qual a diferença? Quando a gente está no alto, quando a gente está no baixo, que vai fazer a diferença em relação ao mundo é onde nós depositamos as nossas fontes, onde está a nossa fonte de alegria. Querido, tem gente que quer viver uma vida espiritual, Deus abençoando de forma espiritual, quer ser tremendamente espirituoso, mas as primeiras horas do seu dia não se dedica para pegar um louvor, para ler uma palavra, para fazer uma meditação, não toma um café ou almoça escutando um vídeo a respeito da palavra, um vídeo que faz você meditar a palavra. As pessoas estão com músicas do mundo, séries desse mundo, nada contra assistir isso, querido. O que eu estou querendo enfatizar aqui? Entenda bem, não estou falando que você deva viver uma vida totalmente desligado das coisas desse mundo. É importante você acompanhar e entender
o caminhar desse mundo. O que eu estou falando é de fonte. Onde você está colocando a sua fonte? Quando a primeira música do seu dia é um louvor, e você escuta 3, 4 louvores, quando a primeira coisa que você coloca na sua mente para meditar o dia todo é a palavra de Deus, quando uma das primeiras atitudes do seu dia é colocar o seu dia ao Senhor, dizer para Deus, Deus, olha, eu estou entregando isso aqui, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor do meu dia, o Senhor é o Senhor dos meus objetivos, o Senhor é o Senhor das minhas necessidades. Então, você coloca tudo ali aos pés do Senhor. Quando você está fazendo isso como em primeiro lugar, quando você começa a cultivar essa questão de colocar em primeiro lugar, você está gerando na tua vida uma identificação da fonte. Ou seja, a fonte da tua alegria e da justiça, daquilo que você clama por justiça, é o Senhor. Quando vier o dia mal, quando vier a situação ruim, quando vier aquele momento de conflito, a tua fonte está construída. Lembra da história? Hoje em dia poucas pessoas se lembram da história dos 3 porquinhos. Poucas pessoas. Na minha época, isso era encenado nas escolas. Eu vi mais de 10 apresentações na época que eu era pequeno. Hoje em dia pouco se fala sobre isso, mas eu acho que é possível encontrar na internet a história dos 3 porquinhos. Cada porquinho construiu uma casa de uma maneira. Um construiu de palha, porque era bem rápido e ele podia curtir a vida. O outro construiu de madeira. Não era tão fraca como a palha, mas também não era tão demorada quanto a de alvenaria. E o terceiro porquinho construiu de alvenaria, que demorou muito, enquanto os outros 2 porquinhos estavam se divertindo, estavam curtindo a vida. Aquele porco estava preocupado com a sua fonte, estava preocupado com o alicerce da sua vida. Quando veio o lobo mau, quando veio o dia mau, a casa de palha não aguentou e a casa de madeira não aguentou. Para onde os 2 porquinhos, o que construiu a casa de palha e construiu a casa de madeira, foi bater na porta daquele que estava com a casa de alvenaria, porque essa foi a única que resistiu naquele dia ruim. E o que essa história nos ensina? Que às vezes, que na nossa vida, a gente precisa abrir mão de diversões, divertimentos, de determinadas coisas, de séries, de musiquinhas, de eventos relacionados a esse mundo, para a gente se dedicar ao cultivo da nossa fonte. Nunca ache que você está perdendo tempo, querido, deixando de ir a uma festa para ir a um culto. Nunca ache que você está perdendo tempo deixando de assistir uma série para assistir um vídeo ou um filme que fale da palavra de Deus. Nunca ache que você está perdendo tempo. Você está cultivando a tua fonte, que na hora que chegar o dia mau, é a tua fonte que vai sustentar. Eu acredito que nessa época aqui da terceira trombeta, a igreja já não estará aqui. Por isso, essa fonte vai ser abalada, embora haja indícios mais para frente de que talvez a igreja mesmo estivesse aqui. Mas a gente pode pensar também que no futuro são pessoas que já tinham conhecido a palavra, mas que não tinham aceitado ainda a Cristo como Salvador. A gente vai falar mais para frente, você vai entender o que eu estou falando sobre isso. Mas assim, o que está falando aqui é que esse absinto, ele afetou a fonte de vida. E a gente precisa raciocinar sobre isso. Então, anota uns textos aí para você ler, assim que terminar esse vídeo, você parar para ler, marcar, escreve aí na tua Bíblia, para que toda vez que você lê esse texto, você leia os outros também. E eu vou ditar aqui agora. Jeremias 9:15 e 23:15. Jeremias 9:15 e 23:15. Provérbios 5:4. Além dos outros 2 textos que nós já falamos aqui. Deuteronômio 29, do 16 ao 18. E Rute 1, versículo 20. Então, Jeremias 9:15, 23:15, Provérbios 5:4, Deuteronômio 29, do 16 ao 18 e Rute 1, versículo 20. Tá bom, gente boa? Então, entenda muito bem isso. E o que está falando aqui é que muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, o amargor dominou. Então, para que a amargura, que o amargor não domine o teu coração, você precisa se preocupar com a fonte. Um dia, todas essas fontes, o mundo hoje está preparando uma fonte. Há uma grande ideologia, se você não se ligou ainda, há uma grande ideologia de um globalismo sendo implementado no mundo hoje. Há uma grande ideologia daquele do filme 1984. Se você não assistiu, assista. Eu recomendo você assinar aí a Brasil Paralelo e assistir ao filme 1984 ou ler o livro
1984. É o duplo pensar, é a ideologia do duplo pensar. Ministério do amor, Ministério da verdade, Ministério da justiça, executando exatamente o oposto daquilo que falam, do discurso. Esse é o duplo pensar. Nós já estamos vivendo uma ideologia hoje que está dominando o mundo do duplo pensar. Pessoas que falam de amor, de ajuda ao próximo, mas que roubam, que tiram dinheiro de merenda, que tiram dinheiro dos pequenos, que só querem criar sistemas que roubam, sistemas latrocidas. Então, essas pessoas falam de amor e falam de justiça com uma cara mais deslavada e mentirosa que já se pode ver. Essa ideologia é o que vai dominar o mundo e as pessoas estão colocando nessas ideologias as suas fontes. Vai chegar o dia, querido, e que tudo isso vai ruir. E aí, quem criou a sua casa, o alicerce da sua vida, numa crença errada, vai colher os frutos dessa crença errada, e que é amargura, injustiça e um sentimento horrível dentro do coração. O coração é a fonte de todas as coisas. Então coloca o teu coração em Deus. Alicerce a tua fé em Jesus Cristo. Lava as tuas vestes. Se você não assistiu, assista ainda o vídeo que a gente fala aí, capítulo 7, versículo 9, capítulo 6, versículo 11. Assista os vídeos aí correspondentes a esses textos para você entender melhor sobre isso. Onde estão as suas fontes? Quais são as suas fontes? Coloque na palavra, querido. Crie o hábito de sempre ouvir um louvor, ler uma palavra, assistir vídeos relacionados à palavra. Filmes e vídeos relacionados à palavra. Centralize a tua vida na palavra. Não estou falando para você se destituir do mundo, por favor. Não entenda errado. Não estou falando para você não assistir nada. Mas a questão é, onde estão as tuas fontes? A tua fonte de alegria, a tua fonte de justiça, a tua fonte de fé. Elas estão onde? Pense sobre isso, querido. E firme-se na palavra. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.